Boa noite, bom dia ou boa tarde a todos vocês, queridos e amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos e temos no nosso coração um grande desejo de poder continuar aprendendo mais da palavra do Senhor. Então eu quero convidar você mais uma vez nessa quarta-feira a ter toda a atenção, preparando o seu coração para ouvir e receber a mensagem da palavra do Senhor. Eu espero que você esteja bem, que você esteja sendo fortalecido no Senhor, na força do seu poder, enfrentando todas as lutas, as adversidades que essa situação está propondo a cada um de nós. Deus continua no controle, Deus continua nos sustentando, nós só estamos de pé porque Ele se encontra conosco. A força dEle é o que nos mantém de pé. Então nós vamos inicialmente fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que estamos tendo luz elétrica, tendo a nossa televisão, algumas Smart TV, ou se você está acompanhando pelo seu celular ou qualquer outro meio, tudo isso nós precisamos reconhecer que vem das mãos do nosso Deus. Então, se desfrutamos hoje da tecnologia, é porque o Senhor preparou a tecnologia para poder estar a serviço dele, para que o reino dele seja proclamado, para que o evangelho possa chegar até essas pessoas de uma forma muito mais rápida. Então nós louvamos e agradecemos a Deus por esses recursos que temos e desfrutamos. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos neste momento. Senhor, bendito e amado Deus, nós te somos gratos, ó Pai, porque mais uma vez, mais uma quarta-feira, nós estamos, ó Deus, reunidos em espírito, para poder ouvir a Tua voz, para podermos ter, ó Deus, essa oportunidade de termos o contato com a Tua Palavra por meio de um estudo dirigido, ministrado por mim, aos nossos irmãos em Cristo, a todas as pessoas que estão tendo acesso a este vídeo, e eu sei que o Senhor está agindo na vida deles, que eu tenho certeza que todos aqueles que estão sendo fiéis, assistindo as nossas mensagens, os nossos estudos, essas pessoas estão crescendo, estão amadurecendo, estão se aproximando mais do Senhor e estão sendo fortalecidos. Que o Senhor, Deus, possa levar toda a nossa igreja, sem exceção, a se alimentar, ó Deus, da Tua Palavra, tendo um tempo de dedicação, de estudo, e assim, ó Deus, possam estar compreendendo a Tua vontade, sendo, ó Deus, fortalecidos pelo Senhor por meio deste contato com as Sagradas Escrituras. Então, ó Deus, não deixe que esta pandemia esteja, ó Deus, afetando a parte espiritual do Teu povo. Então, protege-os, os guarde, ó Deus, e traga ao coração de todos eles um desejo ardente pela Tua Palavra, por conhecer mais do Senhor. E nós, ó Deus, agradecemos a Ti por esta reunião nossa, esse tempo que estamos tendo agora. Fala conosco, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós, então, vamos dar sequência ao nosso estudo Desafios da Vida Cristã. Nós temos aí esta imagenzinha de fundo. Deixa eu me tirar aqui só para que você possa ter uma ideia desta figura. Espera aí, cadê? Tirar a imagem seta.
porque eu não sei se você teve a oportunidade para compreender a figura que eu estive usando aí, porque ela tem um significado. E esse significado desta subida nesse morro com essas pedras, ela tem o objetivo de trazer para cada um de nós, claro que são os desafios que nós estamos procurando vencer, não são desafios fáceis. Nós estamos tendo nessa imagem uma realidade de auxílio no cumprimento de um objetivo. Nós temos as pessoas ali de cima, 2 pessoas na parte de cima, com essa corrente na pedra, e uma pessoa na parte de baixo dando ali um suporte e também dependendo dos outros para que esta pedra seja então levantada, esse desafio seja vencido. Então, por isso que eu coloquei esta figura, porque entendi ser ela ela procurando trazer para cada um de nós essa visão, essa perspectiva de que todos nós estamos trilhando uma mesma direção, estamos indo para uma mesma direção. Pelo menos isso é o que eu espero de cada um dos irmãos. E que esses desafios da vida cristã, eles só serão vencidos, claro que na dependência de Deus e também no auxílio dos nossos irmãos em Cristo. Então nós só seremos e alcançaremos vitórias, só seremos vitoriosos se houver uma ação de Deus e se houver também uma contribuição efetiva dos nossos irmãos, porque fazemos parte do mesmo corpo. Então, se atente a esta figura e compreenda que todos nós somos dependentes de Deus e também uns dos outros. Então, nós vamos seguir a nossa leitura do texto. Nós vamos ler. Então, acompanhe comigo. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Fizemos então a leitura do texto. Nós estamos caminhando para o 5º e último desafio. Só relembrando quais foram os desafios que nós já trabalhamos. O primeiro foi reavaliar as nossas motivações enquanto nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. A avaliação é considerar o porquê nós nos relacionamos com Deus e uns com os outros. Por que essa necessidade? Por causa do nosso coração. Então, os nossos corações, por causa do pecado, da presença do pecado, dessa natureza pecaminosa em nós,
nós somos tendenciosos em nossas propostas relacionais. Então, enquanto nós nos relacionamos com Deus e nos relacionamos uns com os outros, com o nosso próximo, nós precisamos reavaliar o porquê que nós estamos nos aproximando, porquê que nós queremos estar com Deus, estarmos uns com os outros, para saber se de alguma forma não existe aí um falso interesse, visando o nosso próprio bem em detrimento dos outros, ok? Então nós temos o segundo desafio, revisar nosso conceito de fidelidade cristã. Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos do mundo. Quem se faz amigo de Deus, automaticamente é inimigo do mundo. Não tem como ter uma amizade com os dois. Então precisamos considerar, definir aí a quem nós desejamos então trazer este vínculo, né? Vincularmos a nossa amizade ou com Deus ou com o mundo. O terceiro desafio é construir uma vida cristã sobre o fundamento da humildade e de submissão a Deus. Não é? Se estamos de fato submissos a Deus e nessa postura de submissão, é isso que vai nos levar a uma resistência às ofertas que o diabo, que o mundo tem trazido para cada um de nós, porque são ofertas que procuram nos submeter, né? Fazer com que nós nos tornemos submissos a ele, automaticamente destruindo, prejudicando o nosso relacionamento com Deus. Ou a gente se submete a Deus e aí então conseguimos, pela graça de Deus, resistir a essas ofertas do nosso inimigo, dos nossos inimigos, né? O diabo e o mundo, e a nossa própria carne. Enquanto nós nos submetemos a Deus, nós temos condições de vencermos tais ofertas. E o quarto e último desafio que vimos, viver em santidade e quebrantamento de coração. Né? Lembrando o texto que diz, né, para que a gente possa se aproximar de Deus e Deus se aproximará de nós. Então devemos purificar as nossas mãos, buscar uma vida de santidade. Essa figura retrata a necessidade de uma purificação nesta proposta de aproximação de Deus. Não há como se aproximar de Deus sem nos purificarmos. Então, essa limpeza das mãos traz esta ideia para cada um de nós de uma ação purificadora constante, né? Se nós vivemos em constante adoração, se somos adoradores por natureza, nós sabemos que a adoração não está restrita a momentos, mas é um estilo de vida. Então, constantemente, nós precisamos ter as nossas mãos purificadas, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos, os nossos desejos sendo purificados para que então nós estejamos sempre próximos a Deus, não é? E Ele próximo a cada um de nós. Então, viver em santidade, quebrantamento de coração, esta necessidade de uma mudança de postura. Saímos de uma prática pecaminosa, um distanciamento de Deus natural por essa prática, né? Para uma proximidade dele. Isso traz para cada um de nós esta imagem de alguém que de fato mudou, né? Nós usamos o termo conversão, mudança de mente, mudança de postura, não é? Então nós compreendemos esses serem grandes desafios para a nossa vida. Então, se queremos dar provas da nossa fé,
se queremos mostrar para o mundo que de fato pertencemos a Deus, que somos seu povo, nós precisamos considerar esses desafios como desafios que não tem como não enfrentá-los e vencê-los, não na nossa força, mas na força do poder de Deus que atua em nós, não é? Então, hoje nós vamos trazer aí, né, o último desafio relacionado à vida cristã, para que precisam ser vencidos, né, a fim de confirmar a autenticidade, a veracidade da nossa fé, se somos ou não crentes, né? Isso Tiago procura posicionar ali os seus leitores para que eles possam sempre ter isso como algo bem claro para eles, saber se não foi um engano, se de repente foi num momento de profunda emoção que eles então se aproximaram ali dos crentes, né, em Cristo, mas que eles possam compreender que a vida cristã, ela tem, claro, os seus benefícios, mas tem sim os seus desafios. Então, não estamos isentos de lutarmos, de enfrentarmos situações e circunstâncias contrárias, não é? Momentos em que a gente vai ser provado, vamos ser colocados contra a parede na nossa fé, para saber a qualidade dessa fé que nós dizemos ter em Jesus, para que assim então o mundo possa compreender que ser crente é ser naturalmente diferente, né? Houve de fato uma mudança nas nossas vidas. Então, o quinto e último desafio, hoje nós esperamos encerrar então este estudo, e então queremos apresentar aos irmãos o quinto e último desafio, que diz respeito a buscarmos preservar a todo custo a integridade do corpo de Cristo. Buscar preservar a todo custo a integridade do corpo de Cristo. Versos 11 e o verso 12. Então, nós vamos compreender ao longo deste estudo que há uma necessidade de cada um de nós compreendermos que todo tipo de ação local, né, nas nossas vidas, ele afeta diretamente o corpo de Cristo. E como membros do corpo de Cristo, nós temos uma responsabilidade de preservarmos o corpo, cuidarmos da nossa própria vida, da nossa vida de santidade, compreendermos as responsabilidades que nós temos para não trazer nenhum tipo de prejuízo, de contaminação para o corpo. Então, toda ação local acaba afetando positiva ou negativamente o corpo de Cristo. E isso vai se espalhar pelo mundo, não é? Fora da igreja, digamos assim. Não vai trazer uma contaminação negativa ou, digamos, positiva apenas dentro da igreja. As nossas ações, sendo boas, vão afetar dentro da igreja e vão afetar o entorno da igreja, naqueles que não conhecem a Deus, não conhecem a Cristo. E se as nossas ações forem negativas, o nosso testemunho for um mau testemunho, afeta dentro da igreja, afeta a saúde do corpo de Cristo e, por consequência, o mau testemunho vai ser natural e certamente aquela igreja não será bem vista na sua comunidade, não cumprirá o objetivo para o qual ela está inserida naquela localidade. Então imagina isso, qual o objetivo de ter uma igreja em determinado local, se naquela igreja as pessoas vivem exclusivamente umas para as outras, vivem para si próprias, né? Não vivem para glorificar o nome de Deus, não pensam no reino de Deus, não cumprem o seu papel
ali de proclamar o Evangelho. Então, não há propósito dela existir, né? Então, nós precisamos reavaliar isso. Então, é uma necessidade, o grande desafio que temos aí, preservar a todo custo a integridade do corpo, para que o corpo não seja afetado. Então, é isso que nós vamos ver nos versos 11 e 12 nesta noite, ou se você estiver vendo esse vídeo de manhã, vamos ver nessa manhã. Se você está vendo à tarde, vamos ver nessa tarde, tá bom? Mais uma vez, os 2 versos que vamos compartilhar com os irmãos hoje, tá? Então, irmãos, não fale mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está se colocando como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Então vamos ver o que Tiago tem para nos ensinar por meio desses 2 versículos, tá bom? Nós vamos fazer algumas observações importantes e interessantes aí, eu quero que você possa acompanhar comigo, tá bom? Então, primeiramente, queridos, nós vemos Tiago encerrando aí nesses 2 versos, né? Aí os seus argumentos acerca dos desafios relacionados à vida cristã. Então, nós já vimos os 4 desafios, então ele está agora encerrando nesse 5º desafio. Então, Tiago faz o quê? Ele faz um forte apelo aos seus leitores. Como nós vimos na leitura, não falem mal uns dos outros. E é interessante, queridos, que essa exortação ela está sendo dirigida aos irmãos em Cristo. Algo que, se a gente perguntar para alguém fora da igreja, não é, se isso seria uma postura, se essa seria uma postura aceitável dentro da igreja, é claro que eles diriam, claro que não é. Às vezes a mentalidade que algumas pessoas de fora têm daqui de dentro é que aqui nós vivemos em plena harmonia e em plena comunhão. Então não passamos por isso, não tem ninguém que fala mal uns dos outros aqui dentro. Alguns têm uma visão meio que perfeita da igreja, o que não é verdade. E Tiago está deixando claro que dentro da igreja, da comunidade da fé, há irmãos falando mal uns dos outros. Então ele confirma, né, que infelizmente a batalha até então travada por eles, lembra lá no início do capítulo, né, versos 1 e 2, a causa das guerras, das brigas, né, que estão sendo travadas por eles, não era contra o quê? Os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo mesmo diz no final da sua carta em Efésios capítulo 6, verso de número 12. O que Paulo fala nesse texto tão conhecido para cada um de nós? Não é? E ele deseja, então, trazer esta visão desta batalha sendo travada ali, que Tiago também está tratando acerca de uma batalha. Paulo diz que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra poderes, autoridades, dominadores deste mundo de trevas, contra o quê? Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós não estamos lutando contra as pessoas, mas contra o que está por trás delas. Então essas pessoas estão sendo dirigidas, manipuladas, guiadas, induzidas por um poder diabólico. O poder das trevas é algo que está por trás delas, que fazem com que elas possam agir como elas agem conosco. Então, elas fazem o que fazem
porque elas estão sendo... Não é para tirar, claro, que a responsabilidade delas, mas é que nós possamos ter uma visão correta acerca dessas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, que elas não são ainda guiadas por Cristo, pelo Espírito de Deus, elas não têm esta noção, essa visão de que elas de fato estão sendo guiadas por um poder maligno. Então nós precisamos batalhar contra o que está por trás delas e não diretamente contra essas pessoas. E não podemos lutar contra os nossos irmãos em Cristo, mas às vezes algumas pessoas dando brecha para o diabo. Então, por isso que Tiago também, nós já trabalhamos o texto dizendo: resistir ao diabo, não deis lugar ao diabo. Então resistam a ele e ele fugirá de vocês. Então há alguns crentes que estão dando brecha para o diabo, para que então as brigas, as intrigas aconteçam no ambiente da fé. E nós precisamos tomar cuidado com isso, ok? Então, Tiago está combatendo essa realidade, não é? Então, é uma triste realidade. Então, essa triste realidade é uma das principais causas das divisões nas igrejas. O desafio que Tiago aponta aqui está intimamente relacionado ao uso da nossa língua como fonte de vida e preservação da integridade do corpo de Cristo. É isso que nós vamos procurar compreender direito esse desafio, né? Que nós temos, o cuidado com a nossa língua, porque a nossa língua, ela, como diz Tiago também, ela pode ser ou uma fonte doce ou uma fonte salgada, não dá para ser os dois ao mesmo tempo, não é? Então, uma mesma fonte pode produzir vida e a outra morte. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso aqui. Então, vamos dar sequência. Olha só que interessante o texto que eu coloquei para os irmãos, para a gente poder observar aqui. Mateus capítulo 12, verso 25. É um texto conhecido, pelo menos o contexto ele é conhecido, né? Onde Jesus está sendo acusado pelos fariseus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebul. Então, para rebater tal acusação, o que Jesus faz? Ele vai ensinar um princípio importante, fundamental, que se encaixa perfeitamente em nosso texto para ensinar acerca da necessidade de preservarmos a unidade e comunhão entre os irmãos visando o progresso do reino. O que ele vai dizer? Que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma, né, não subsistirá. Que princípio é esse que Jesus está ensinando? Se há irmãos lutando contra os irmãos, como é que o reino vai subsistir? Como é que a igreja vai prosperar? Se irmãos brigam entre irmãos, como é que a gente vai ganhar pessoas para Cristo? Como que vamos fazer com que o nome de Cristo, o Evangelho, seja propagado, proclamado? Se nós temos dentro da igreja um ambiente desfavorável a receber novas pessoas, ninguém vai querer vir para a nossa igreja. Se elas encontram aqui um ambiente terrível de brigas, intrigas, pessoas falando mal umas das outras, não é? Pessoas egoístas, pessoas insubmissas a Deus, pessoas que vivem a cobiçar, a desejar as coisas dos outros, não é um ambiente que eu gostaria de frequentar. Não gostaria de ser membro de uma igreja assim. Uma igreja que se deixa, então, moldar pelo padrão mundano. Então, o Tiago está indo contra essa postura. Jesus Cristo está dizendo aqui, apresentando uma verdade, que absolutamente nenhuma igreja, nenhum grupo vai alcançar os seus objetivos
se estiverem travando batalhas entre si. Cuidado, não falem mal uns dos outros, pare de brigar entre vocês. Nenhuma igreja prevalece se vocês vivem a brigar e a fazer guerras entre vocês. Então, nós vamos entendendo um pouco melhor o que Tiago já vem dizendo desde o início do capítulo, ok? Então, ao chamar os seus ouvintes de irmãos, né, Tiago está lembrando que eles são quem eles são em Cristo. Irmãos, lembrem-se que nós fomos unidos em uma só família. Nós estávamos separados de Deus, né, como o apóstolo Paulo fala, que nós estávamos completamente distantes de Deus, mas em Cristo agora nós fomos aproximados, fomos unidos. Agora nós formamos um único corpo, uma única família, a igreja do Senhor. Não tem judeu, não tem grego, não é? Então somos um só corpo. E se somos irmãos em Cristo, nós precisamos viver como tais, como irmãos que procuram o bem, que procuram fazer o bem entre eles, não é? Então Tiago lembra a identidade que eles assumiram agora em Cristo. Então muitas vezes nos esquecemos que somos da mesma família. Jogamos contra o patrimônio, usando uma figura aí de linguagem futebolística, né? É fazer um gol contra, não é? Fazer um gol contra. Colocamos o bom nome da nossa família espiritual na lama por causa de picuinhas pessoais, as brigas. Irmãos, eu já vivi isso, e isso é terrível. Um irmão sai da igreja por alguma desavença com o outro, e aí ele pega, saindo da igreja, ele acaba falando mal da igreja como um todo. Usa as redes sociais para denegrir a imagem da igreja, e isso se espalha, e depois que se espalhou não tem mais o que fazer. Porque a igreja, né, até generaliza, não é nem só o irmão, é a igreja como um todo. Então ele fala mal do irmão, ele fala mal da igreja, ele coloca o nome da igreja lá no chão e o testemunho da igreja acaba, então, sendo prejudicado, não é? Jamais devemos, queridos, nos esquecer que Deus é o nosso Pai, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Como membros desta família, devemos amar uns aos outros, pois assim, então, cumpriremos a lei de Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 2. Então, quando nós agimos corretamente uns para com os outros, nós estamos cumprindo o que Deus deixou para cada um de nós, o que Cristo deixou para cada um de nós, a lei do amor. Nós vamos ver isso com mais detalhe no nosso estudo. Portanto, queridos, falar mal uns dos outros é falar mal de quem? De nós mesmos. Quando nós falamos mal da igreja, nós estamos dando um tiro do próprio pé. Então, por quê? Porque nós somos membros dali. Então, é a nossa igreja. Então, se a gente fala mal da nossa igreja, nós estamos falando mal da gente mesmo. Não é? Alguns acham que não tem nenhuma relação. Não, a primeira igreja batista em Vista Alegre é ela lá, e agora que eu saí eu já não sou mais. Não, é assim. É assim, é membro. Enquanto não for desligado da igreja, continua sendo membro. Ainda que seja desligado da igreja, mesmo assim não lhe dá o direito de falar mal de qualquer igreja que seja. Porque nós somos igreja. Nós somos o corpo de Cristo. Não está se colocando aqui em questão a placa como igreja local. Nós estamos colocando aqui a questão relacionada ao nosso ingresso no corpo de Cristo. O nosso batismo no Espírito Santo. Quando nós fomos batizados no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo, nós fomos inseridos no corpo de Cristo. A igreja, é chamada Igreja Universal,
né? Não é a igreja universal do reino de Deus, mas a igreja universal, o corpo de Cristo, não é? A igreja local é uma consequência disso, onde nós vamos então congregar, fazer parte, não é? Mas nós não temos o direito, quando nós saímos da igreja local, de falarmos mal da igreja. Não podemos dar um tiro no próprio pé. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, não é? Então Tiago afirma que quem fala mal uns dos outros assume uma postura eu pulei uma parte aqui que eu não posso deixar de destacar aqui para os irmãos. Tiago, então, está mais uma vez apresentando aqui, queridos, deixa eu ver se é isso mesmo. Tiago, então, está mais uma vez apresentando as manifestações naturais do cobiçoso, do invejoso, do insubmisso, não é? Do cobiçoso, invejoso, insubmisso, orgulhoso, o qual tenta, então, se autopromover e os faz como? Às custas do próximo. Então, quando a gente fala mal, falamos mal de nós mesmos. Por que nós agimos dessa forma? Não é? Porque nós estamos nada mais, nada menos do que colocando para fora, não é? Essas manifestações naturais que Tiago já combateu desde o verso 1 que nós já lemos lá. Então, Tiago afirma que, então, nessa postura que nós estamos assumindo uma postura de juiz, tomando, né, assim, um lugar exclusivo de Deus. Alguém que age dessa forma pensa exclusivamente em si, é o egoísta, né? Tal postura egoísta também se torna uma das causas de brigas e separações no corpo de Cristo. Então, quem pensa somente em si, vai uma hora ou outra acabar brigando com alguém, não é? Vai acabar brigando com alguém, porque não pensa no outro, não pensa no próximo, não é? Não quer ajudar o próximo, não quer contribuir positivamente na vida do próximo. Aí então ele, pensando só em si, busca os seus interesses e acabam causando algumas divisões. Tiago, na sua exortação, ele relaciona então o falar mal uns dos outros com o exercício de um julgamento. Ou seja, quem usa a língua como fonte de maldição está se colocando numa posição de legislador e juiz. O que isso quer dizer? Quem cria as leis e quem as executa. Então nós estamos assumindo a postura de Deus, o lugar de Deus. Quem que faz as leis? Não, são as minhas interpretações das Escrituras. Eu entendo que é assim e é assim que vai ser. Então eu nessa minha interpretação equivocada da lei, eu vou criar uma nova lei. Se é equivocada, eu estou criando uma nova lei. E aí, então, eu que crio a lei, eu que executo a lei. Não é? Então, ninguém que considera... Então, essa posição, ela não cabe àqueles que já foram exortados anteriormente, tendo seus pecados expostos, né, que sabem quem são, né, e o padrão de conduta exigido para ser adotado. Eu sei que eu estou agindo assim, isso é pecado, e agora eu sei o que eu preciso fazer. Qual que é o padrão que eu preciso adotar na minha vida para andar segundo a palavra de Deus. Ninguém que considera o próximo como superior a si mesmo adota uma postura de legislador e juiz sobre ele, usando a sua língua como instrumento de julgamento e de condenação. Como que a gente vai saber isso? Tiago capítulo 3, versos 5 e 6. Abra aí na sua Bíblia o texto, acompanhe aí, tá bom? Não vou fazer a leitura para a gente ganhar um pouquinho de tempo, a gente já está quase caminhando para o fim do nosso estudo, então a gente precisa dar prosseguimento aqui, tá bom? Mas no capítulo 3 a gente vai ver Tiago já discorrendo ali sobre o poder da língua. Qual que é o alcance de destruição? Qual que é o alcance de bênção também da língua? Se com a língua a mesma língua nós bendizemos a Deus e amaldiçoamos o nosso próximo, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então a gente precisa
tomar cuidado com isso, não é? Não podemos tomar esta posição de Deus como legislador e juiz. Não é? Vamos lá. Então, Tiago faz uma declaração que deve nos levar à reflexão. Qual é? Primeira, quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Então, o que seria falar contra a lei? Seria ignorar os mandamentos, que apontam mais para o amor do que para o julgamento. A lei do amor. Amar, não é? Nessas condições em que o outro se encontra. Não a gente apontar o dedo, mas apontar a solução para o pecado. Não é? Errou, pisou na bola, sim. Como eu devo agir? Amar e mostrar o caminho do arrependimento, da restauração. Okay? Não é passar a mão na cabeça do irmão, não é? Mas estar com ele para poder estender a mão e levantá-lo da onde ele se encontra. Não é? Levítico 19, 18 diz o seguinte: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo. Olha só que interessante. Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Então esse texto, ele nessa exortação, ele fala contra esse sentimento que muitos nutrem em seus corações contra os seus próprios irmãos em Cristo. Né? Mágoa, alguém fez alguma coisa de errado, alguém pisou na bola, ao invés de procurar tratar o problema, procurar saber o que aconteceu e resolver a situação, não. Então se fecha, guarda para si, nutre no seu coração, isso começa a fermentar em seus corações, e aí então daqui a pouco as brigas acontecem, a língua é usada para amaldiçoar, e as fofocas, as maledicências, os falsos testemunhos, e por aí vai. Não é? O raio de destruição, como eu já disse, é grandioso. Então, o que seria julgar a lei? Seria avaliá-la de tal modo que no final daria pouco ou nenhum valor a ela, agindo como se estivesse acima dela. Então nós vamos dar a nossa interpretação da palavra, avaliando as escrituras segundo os nossos pré-requisitos, segundo os nossos critérios. Não, eu acho que a Bíblia deve ser interpretada dessa forma. Eu acho que esse texto ele quer dizer isso aqui. Então, a gente vai desconsiderar aquilo que está claro quando a Bíblia diz para a gente amar, para a gente perdoar, a gente desconsidera isso e nós criamos a nossa própria lei. Né? Nós somos implacáveis, duros, não é? O amor é deixado de lado e a misericórdia é deixada de lado, a graça é deixada de lado e só nos resta a justiça, né? O juízo e a justiça que nós muitas vezes lidamos com nossos irmãos em Cristo. Então, julgar a lei é nos colocarmos aí acima dela, né? Julgarmos a lei é a gente achar, não é, que a palavra de Deus ela não é perfeita. Perfeitos somos nós. Né? São as nossas ações, as nossas reações, a maneira como a gente lida, como que a gente trata das coisas que acontecem com a nossa vida, no nosso relacionamento uns com os outros. Então, isso que então seria julgar a lei. O desafio deixado por Tiago, ele é simples e é claro. Cumprir a lei e não julgá-la. Ok? Cumprir, não julgar. Ou seja, obedecer sem questionar. Simplesmente obedeça. Não é? Nenhum de nós temos condições de julgarmos a lei de Deus, pois somos pecadores. A transgressão da lei, nesse caso,
se dá quando o povo de Deus desconsidera especificamente a lei do amor e se coloca numa posição acima do próprio Deus. E como que Deus age conosco, irmãos? Com misericórdia. Como eu disse, nós muitas vezes somos implacáveis, mas se Deus nos tratasse como muitas vezes nós tratamos os nossos irmãos, estava perdido. A gente nem estaria mais aqui. O Salmo 103, verso 10, diz assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Imagina, não é? Se Deus nos tratasse como a gente trata o nosso próximo, eu não estaria aqui fazendo esse estudo para vocês e nem vocês estariam aí do outro lado assistindo este estudo. Então, bendito seja Deus pela sua graça, pela sua misericórdia que se renovam a cada manhã, como nós sabemos. O verso 12, queridos, por fim, é o complemento final de Tiago contra a postura equivocada assumida pelos seus leitores. Tiago não é a favor, não é? Ele não faz vistas grossas pelas coisas que estão acontecendo ali. O conceito central é de que apenas Deus tem condições morais para o exercício de legislador e juiz, pois Ele conhece quem somos e sabe o que precisamos fazer para vivermos uma vida cristã abençoada em comunidade. Quem pode fazer isso? Somente Deus. Por quê? Porque Ele não é como nós somos seres moralmente caídos. Não é? É um termo usado na teologia, que eu creio assim, que é chamado depravação total. Não é? Nessa condição, nessa situação depravada que nós nos encontramos, moralmente caídos que somos, que estamos, sem condições de buscarmos a Deus, de não termos em nós nenhum tipo de justiça, não é? Nós precisamos reconhecer que apenas Deus tem. Por isso que Ele é o nosso Salvador. Por isso que nós precisamos reconhecer que todo o processo salvífico, ele vem de Deus. Nós não temos em nós nenhuma condição moral. O nosso pecado, a nossa natureza é pecaminosa, é caída. Então, se não fosse Ele, nós não seríamos salvos por nós mesmos. Então, nós precisamos compreender isso. Por isso que não dá para assumirmos esse local de Deus, porque somos totalmente caídos. Então, por isso que o verso, quando termina, ele termina com essa pergunta retórica, né? Mas quem é você? Quem sou eu para julgar o seu próximo? Quem sou eu para julgar o meu próximo? A resposta é: eu não sou ninguém. Diante de um Deus perfeito, do perfeito juiz, do perfeito legislador e juiz, quem sou eu para julgar o meu próximo? Se eu me encontro na mesma posição que ele, se eu, como ele, sou totalmente carente de Deus, da graça e da misericórdia de Deus, quem sou eu para julgá-lo? Ninguém. Assim como ele não é ninguém para me julgar dessa forma. Então todos nós dependemos do quê? Do julgamento de Deus. E como que temos condições de compreender esse julgamento de Deus? Acerca de quem precisamos ser e aquilo que precisamos fazer? Mediante a sua palavra. Cumprindo aquilo que ele já deixou para cumprirmos, aquilo que nós já vimos nos desafios anteriores. Então, concluindo a nossa mensagem, queridos, a maneira como usamos a nossa língua é, sem dúvida alguma, uma forma de edificarmos ou destruirmos a unidade do corpo de Cristo, bem como o nosso testemunho
perante aqueles que não são salvos. Cuidado com a sua língua. Cuidado com a sua língua. Não fale mal uns dos outros. Preserve a integridade do corpo de Cristo a qualquer custo. Fique calado, não é? Se não tivermos como falar bem do nosso próximo, que não falemos mal. Não vai falar bem do irmão, não é? Não, quando você olha para o seu irmão, você não vê nada de bom nele, não fale mal. Será que olhando para o nosso irmão, ele não tem nenhum tipo de qualidade? Não há nenhum tipo de virtude nele? Coisas boas que ele faça? Claro que tem. Então vamos procurar ressaltar os pontos positivos. Mas se a gente, só olhar para os pontos negativos, como muitos de nós fazemos, só olhamos para as coisas ruins dos nossos irmãos, do nosso próximo, fica calado, guarda para você, certo? Não fale para ninguém. Tenta guardar isso, as 7 chaves aí, só para você. Essa atitude certamente já contribui no sentido de preservar a integridade do corpo. Sem falar mal do outro, já está jóia, já está perfeito, já é excelente, né? O desafio é nos colocarmos no altar do Senhor em oração. Local este onde temos a oportunidade de também apresentarmos nossos irmãos em Cristo a Deus. Enquanto eu me apresento a Deus em oração, colocando a minha vida, reconhecendo as minhas falhas, as minhas limitações, o meu pecado, eu também tenho neste ambiente a oportunidade de colocar a vida dos meus irmãos em Cristo diante de Deus, a fim de que sejam como nós, moldados para a realização da sua obra. Senhor, transforma a minha vida para que eu possa me amoldar ao padrão que o Senhor deseja, que o Senhor espera de um servo teu. Senhor, da mesma forma que o Senhor está trabalhando na minha vida, trabalha na vida do meu irmãozinho. Ele é carne de pescoço, Senhor, mas eu sei que o Senhor pagou um alto preço por ele. Eu sei que o Senhor o ama. Ele é difícil, mas eu não sou fácil também, não é? Eu preciso reconhecer isso. Então, Senhor, trabalhe em nós, nas nossas características, nesse nosso ponto negativo, né? Eu tenho os meus, ele tem os dele. Então, trabalhe em nós para que o teu corpo cresça, para que o teu nome seja proclamado, edificado, que o evangelho possa alcançar os seus objetivos e assim o nome do Senhor possa ser conhecido onde quer que ele seja proclamado. Queridos, nós encerramos o nosso tempo de estudo bíblico, essa breve série de mensagens aí sobre os desafios da vida cristã. Nós esperamos que os irmãos tenham sido abençoados, enriquecidos por meio desses estudos e creio que vale sempre a pena você retornar aos estudos, ouvir de novo, fazer as suas anotações, como eu sei que tem alguns irmãos que enquanto vão assistindo esses estudos, anotam o seu ponto de vista, as suas percepções, os seus pontos, né, onde precisam de fato rever os seus conceitos, precisam melhorar, precisam fazer alguns ajustes. Eu sei que tem pessoas que fazem isso. Louvo a Deus pela vida desses irmãos que estão de fato estudando. É estudo bíblico. Não é só para assistir, é para participar. E nesta participação desse estudo bíblico, eu sei que algumas pessoas têm aprendido, trazido lições para a sua vida e sido enriquecidos pela palavra do Senhor. Então, que Deus o abençoe. Semana que vem nós viremos com outros estudos, onde nós sabemos desde já que Deus vai continuar trabalhando em nossos corações, para a honra e glória do nome dele, tá bom? Feche os seus olhos mais uma vez, vamos agradecer a Deus pelo tempo que tivemos. Senhor, louvado seja o teu nome pelo presente que recebemos do Senhor,
por meio desses estudos, trabalhando na nossa visão, na nossa perspectiva acerca dos desafios relacionados à vida cristã, os quais precisamos enfrentá-los na força do Teu poder, sabendo, ó Deus, que temos responsabilidades a serem cumpridas e precisamos, carecemos do auxílio do Senhor, para que, ó Deus, nós sejamos instrumentos por meio do qual outras pessoas podem conhecer o Senhor, que possam ter este contato com o Evangelho que de fato transforma as nossas vidas. E nós agradecemos ao Senhor por isso. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Ótima semana. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.